O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos e irmãs, a palavra do Senhor nos ensina algo de extrema importância para a nossa vida cristã, e não podia ser diferente porque é palavra que procede da boca de Deus. O texto da profecia de Oséias começa dizendo o seguinte: eles constituíram reis sem minha vontade, constituíram príncipes sem meu conhecimento. Há uma necessidade que se impõe à vida de todo o povo de Israel, todo o povo de Deus, e que se impõe à nossa vida cristã: a submissão à vontade de Deus. Todas as vezes que os projetos do povo de Israel não deu certo, e consequentemente os levou à escravidão, isso se deu porque quiseram fazer as coisas por conta própria, sem se submeter à vontade de Deus, sem consultar a Deus. Literalmente, os projetos fracassaram porque não se submeteram à vontade divina. Constituíram reis sem minha vontade, constituíram príncipes sem o meu conhecimento. O resultado de não se submeterem à vontade de Deus foi a completa ruína, a escravidão, o exílio. O resultado de não se submeterem à vontade de Deus foi que, não colocando Deus em primeiro lugar, acabaram colocando outra coisa no lugar de Deus e, consequentemente, cometeram o pecado da idolatria. É exatamente isso que acontece quando nós não nos submetemos à vontade de Deus. Quando Deus deixa de ser o centro da nossa vida, nós acabamos colocando outra coisa no lugar de Deus. E é o fracasso total para os nossos projetos, o fracasso total para a nossa vida. A submissão à vontade de Deus define o progresso da nossa vida cristã. A nossa vida centrada na vontade de Deus define o êxito da nossa vida espiritual. E depois ainda, o profeta continua dizendo: depois de não se submeterem à vontade de Deus, pegaram o seu ouro e a sua prata e serviram para fazer ídolos e serviram para a sua perdição. Primeiro, colocaram a sua esperança nos bens que tinham. Colocaram a sua esperança no ouro e na prata. E como
a ausência de Deus produz um vazio muito grande na vida do ser humano, a ausência de Deus produz um vazio, então eles querem colocar uma outra coisa que ocupe o lugar de Deus, fruto de não terem escutado a Deus. É só lembrar da cena. Moisés sobe até o alto da montanha para escutar Deus, com o objetivo de voltar e dizer ao povo qual é a vontade de Deus. No silêncio da oração, no alto da montanha, ele escuta as instruções de Deus, desce da montanha na expectativa de que o povo esteja com os ouvidos abertos para escutar Deus e, escutando, obedeçam. No entanto, o que encontra é um povo obstinado no erro, que tirou Deus do centro e colocou outra coisa no lugar de Deus. A profecia de Oséias lembra disso. Lembra desse fato, dizendo que preferiram o ouro e a prata e construíram um bezerro de ouro para ser colocado no lugar de Deus. Então não faz a vontade de Deus, não escuta Deus. A ausência de Deus produz um vazio muito grande, acabam então elegendo uma outra coisa para ocupar o lugar que é de Deus. É exatamente isso que acontece quando nós deixamos Deus de lado. O homem precisa de Deus, precisa do sobrenatural. Quando é decretada a ausência de Deus na sua vida, seja por sua própria conta ou por aquilo que a sociedade acaba apresentando, dizendo que é possível viver sem Deus, depois ele coloca outra coisa no lugar de Deus, e isso é o pecado da idolatria. Deixar de fazer a vontade de Deus promove uma ausência de Deus. E essa ausência de Deus leva-nos ao pecado da idolatria. Idolatria, a definição mais simples de idolatria é isso: colocar outra coisa no lugar de Deus. Às vezes acabam nos acusando de idolatria porque nós temos uma imagem de um santo nas nossas igrejas e na nossa casa, dizendo que nós somos idólatras por conta disso. Idolatria não é isso. Idolatria é quando Deus é tirado do centro da vida, e aí deixa-se de se ouvir a sua palavra, de se submeter à sua vontade, e outra coisa é colocada no lugar. Isso é idolatria. E a idolatria produz coisas ruins e causa danos irreparáveis para a vida da pessoa. Ao contrário, a submissão à vontade de Deus traz bens, e bens que permanecem para a vida eterna. Veja o resultado da idolatria. Primeiro, fez-se a constatação de que a idolatria e o apego às coisas materiais leva à perdição. A idolatria leva o homem a um vazio tremendo. E ainda que ele pense que terá um progresso a partir da segurança que tem dos bens materiais, a partir da segurança que tem naquele ídolo que foi colocado no lugar de Deus, a palavra do Senhor diz: isso não é um Deus, é só apenas algo que foi feito por mãos humanas. Pensa que vai ter êxito, pensa que vai ter progresso e não tem. E o escritor sagrado define isso quando diz: semeiam ventos, colherão tempestades. Porque deixou Deus de lado. Então pensa que vai ter um projeto, pensa que vai colher muita coisa, pensa que está dando tudo muito certo, e aparentemente até parece que sim, mas semeiam ventos, colherão tempestade. E ainda diz mais: se não há espiga, o grão não dará farinha. Mas mesmo que dê, estranhos a comerão. Quer dizer, não vai ter prosperidade nenhuma, não vai ter progresso nenhum. Aparentemente, parece que as coisas até vão bem quando não se submete à vontade de Deus, quando quer viver por conta própria. Mas chega num determinado momento que não tem como ir além, porque a vida do homem, ela consiste numa dependência de Deus, de abandonar-se nas mãos de Deus. Foi isso que Nosso Senhor ensinou para nós constantemente. O progresso da nossa vida cristã, a fartura na nossa vida, ela se dá quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Sem se submeter à vontade de Deus,
nós vamos afundando cada vez mais. Há aqueles que vivem de aparência. Então, aparentemente, parece que tudo está dando certo. No entanto, chega num determinado momento que não consegue ir além, porque quem rege a nossa vida, quem governa a estrutura desse mundo é Deus. Se tira Deus do centro da vida, há um fracasso que traz, como já disse, danos irreparáveis. Veja o que o escritor continua dizendo. Ele continua dizendo: Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. Porque era o quê? Fruto de uma vontade própria. Não se submete à vontade de Deus. Tudo que nós queremos que tenha êxito na nossa vida, é preciso que seja submetido à vontade de Deus. Nós aprendemos isso aqui na Associação do Senhor Jesus, já há muito tempo. O Padre Eduardo faz questão de nos ensinar, e nos últimos tempos, com mais intensidade ainda. É preciso se submeter à divina vontade, porque senão todos os nossos projetos darão em nada. Isso se aplica à obra da evangelização, se aplica à família, se aplica à vida de santidade. Se nós não nos submetemos à vontade de Deus, tudo dará em nada. É a vontade de Deus que tem que imperar em primeiro lugar. Porque se a vontade de Deus não impera, outra coisa é colocada no lugar de Deus, e então o escritor sagrado diz que o que é feito pela vontade humana não é agradável a Deus. Gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. É um sacrifício recusado por Deus. Antes, o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Esse voltar para o Egito é escravidão. Voltam para a escravidão, porque não se submeteram à vontade de Deus. Depois, existem muitos textos na Sagrada Escritura que falam do povo de Israel indo cativo para a Babilônia. Resultado do quê? De não ter feito a vontade de Deus, de ter virado as costas para Deus. E depois lamentam com muita tristeza o fato de estarem longe de Deus. E quando sentem saudades de Deus, lembram que não há outro lugar melhor para eles, mesmo que passem dificuldades, não há outro lugar melhor do que o centro da vontade de Deus, do que estar na presença de Deus. Busquemos sempre a vontade de Deus em nossa vida. Não coloquemos outra coisa no lugar de Deus. Se há um vazio no seu coração, ele deve ser preenchido por Deus, porque Deus é a resposta última e definitiva para a vida do ser humano. Submeta-se à vontade de Deus, coloque Deus no centro da sua vida e você vai ter êxito em todos os seus empreendimentos. Que a vontade de Deus impere na sua vida, que a vontade de Deus esteja em primeiro lugar em todo o nosso procedimento, em toda a nossa vida. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.